Bom, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje vamos falar a respeito de adição e subtração com monômios, não é? Então o recado já foi dado aí num grupo, não é isso? Então eu quero que vocês prestem atenção para entender, viu? Não deixa de assistir a aula, não. A gente assistindo tem dificuldade em aprender, quanto mais sem assistir, viu? Então vamos prestar atenção, vamos nos interessar e vamos aprender, certo? Então, fique aí, faça seu papel de aluno. Pegue seu caderno, pegue sua caneta, seu lápis e façam anotações. Viu? Ninguém estuda matemática ou qualquer outra disciplina sem fazer anotações, que a gente esquece. E tem que ter algo notado para a gente ir lá, pesquisar e lembrar do que foi dito, lembrar do que foi estudado. Vamos lá. Primeiro, adição e subtração com monômios. Monômios já foi visto na aula passada. Teve poucas visualizações à aula, então creio que nem todos assistiram. Problema de vocês, viu? A aula estava disponível, vocês não assistiram porque não quiseram, viu? Ah, é porque eu faltei na aula, ficou no grupo lá disponível, você poderia ter assistido em outro momento. Mas, como o número de chamada foi grande, então quase todos os alunos estavam presentes, como que acontece de ter somente 10 visualizações? Então, muitos não assistiram porque não quiseram, então posso fazer nada. Então vamos lá. Monômios, você sabe que é isso aqui, ó, por exemplo, 3x ao quadrado, y ao cubo. Isso aqui é monômio, não é? Monômio, somente com um termo. Professor, não é 3 termos, não? Não, é somente um termo. Isso aqui está multiplicando. Chamamos isso de coeficiente, chamamos as letras de parte literal. A parte literal é x ao quadrado e y ao cubo. O coeficiente é 3. Primeiro, adição e subtração com monômios só pode acontecer com monômios semelhantes. Mas o que são monômios semelhantes? Para ser monômio semelhante, a parte literal tem que ser igual, ou seja, as partes literais têm que ser iguais, tanto de um como da outra. Eu só posso adicionar e subtrair monômios semelhantes. Então, para um monômio ser semelhante a 3x ao quadrado y ao cubo, a parte literal tem que ser igual. O coeficiente não importa, mas a parte literal tem que ser igual. Então, por exemplo, se eu tiver aqui 10x ao quadrado y ao cubo, podemos dizer que esses monômios são monômios semelhantes. Então, esses monômios podem ser subtraídos, podem ser adicionados. Deu para entender? Se, por exemplo, fosse 10y ao cubo e x ao quadrado, também seriam semelhantes? Sim, também seriam semelhantes. Veja que as letras que aparecem são as mesmas. Y aqui, y aqui. X aqui, x aqui. O x está ao quadrado aqui, aqui também está. O y está ao cubo aqui, aqui também está. A única diferença é que eles estão em lados opostos, ou seja, em lados diferentes. Então, isso não tem problema, porque isso daqui é uma multiplicação. E nas multiplicações, vocês sabem que a ordem dos fatores não altera o produto, não é isso? O produto, o resultado. Agora, se fosse o contrário em relação aos expoentes, 10y ao quadrado x ao cubo, aí sim, aí seriam diferentes. Aqui é y, aqui também é y, mas aqui está o quadrado, aqui está o cubo, então são diferentes. As partes literais são diferentes, então esses monômios não são semelhantes, viu? Para ser semelhantes, as partes literais têm que ser totalmente iguais. Agora, em questão de posicionamento, isso não importa, que é o que eu acabei de falar para vocês aqui, viu? Mas se for o expoente, ou se, por exemplo, aparecer mais uma letra aqui, se aparecer a letra Z e aqui não tem, esses monômios também são diferentes.
as partes literais não são iguais, tá? Então, tem que ter esses cuidados antes de adicionar ou subtrair. Então, vamos lá. Vamos aprender como subtrai e como adiciona monômios. Por exemplo, eu tenho 4m ao quadrado vai ser adicionado com 3m ao quadrado. Eu posso adicionar esses monômios? Sim, por quê? Porque as partes literais são iguais, ou seja, esses monômios são semelhantes. Viu? M ao quadrado, M ao quadrado. Se aqui fosse M e aqui fosse M ao quadrado, não seria, viu? Então, tem que ter, vamos dizer que a letra tem que ser igual e o expoente também. Os coeficientes não importa, pode ser diferente, não tem problema não. O que a gente vai fazer? Para adicionar ou subtrair monômios, pessoal, você tem que seguir uma regrinha. Essa regrinha é simples, mas você tem que lembrar dela, viu? É lembrar dela. Você vai conservar a parte literal. Quem é a parte literal? M ao quadrado. Então, M ao quadrado será conservado e você vai adicionar ou subtrair, se for o caso, os coeficientes, que é 4 e 3. 4 mais 3 é igual a 7. 7m ao quadrado. Simples, não é isso? Então, por enquanto é simples. Tá bom. Então, vamos lá. Se, por exemplo, for menos 8y ao cubo, z ao quadrado, mais 3z ao quadrado, y ao cubo, menos 18y ao cubo, z ao quadrado. Pronto. Eu posso adicionar, eu posso simplificar isso daqui, porque uma adição de monômios semelhantes, na verdade, é uma simplificação, ou seja, é uma redução, se forem semelhantes, não é isso? Então, eu posso adicionar ou subtrair esses monômios. Vamos ver. Vamos olhar para as partes literais. Aqui é y, aqui é y, aqui é y. O y está ao cubo aqui, está ao cubo aqui, está ao cubo aqui. Aqui está ao quadrado. O z aparece aqui, aparece aqui, aparece aqui. Está ao quadrado aqui, está ao quadrado aqui, está ao quadrado aqui. Então, as partes literais são iguais. Então, esses monômios são semelhantes. Então, eu posso adicionar e subtrair sem problema algum. Então, eu vou conservar o y ao cubo, z ao quadrado. Professor, aqui está z ao quadrado e y ao cubo. Se eu quisesse colocar z ao quadrado e y ao cubo, tinha algum problema? Não. A ordem dos fatores não altera o produto, viu? Então, aqui eu vou fazer agora a adição e subtração com os coeficientes, com os números. Menos 8 mais 3 é igual a menos 5, não é? Menos 5. Menos 5 menos 18 é igual a menos 23. Menos 23. Então, menos 23y ao cubo e z ao quadrado. Prontinho. Pessoal, se vier dessa forma aqui, 4x ao cubo, y ao quadrado, menos 18xy mais 9x ao cubo, y ao quadrado, mais 4xy. O que podemos fazer aqui? Podemos fazer uma adição e subtração com monômios? Vamos verificar. Pessoal, vamos olhar para o primeiro monômio aqui, ó. Primeiro monômio, x ao cubo, y ao quadrado. Tem algum outro termo aqui, tem algum outro monômio semelhante a ele? Tem. O 9x ao cubo e y ao quadrado. Por quê? Porque as partes são literais. Então, o 4x ao cubo e y ao quadrado só vai ser somado somente com esse termo aqui, ó. Esses dois termos irão ser somados. Por quê? Porque eles são semelhantes. E esse outro termo aqui, menos 18xy, 4xy, eles também são iguais. Esses são iguais, ó. Esse é igual a esse, então eles também podem ser somados. Então, a gente vai somar os termos semelhantes, os monômios semelhantes. Aqui, ó, x ao cubo, y ao quadrado. X ao cubo, y ao quadrado será conservado. X ao cubo, y ao quadrado.
4 mais 9 é igual a 13. 13x ao cubo, y ao quadrado. Agora, o outro aqui, ó, xy, xy. Vou conservar x, y aqui. Aqui, ó, menos 18 mais 4. Isso é igual a menos 14. Menos 14xy. Pronto. Professor, depois daqui eu vou fazer o quê? Não vai fazer nada. Vai parar bem aqui, porque não tem mais como fazer. Porque isso aqui é uma subtração de monômios diferente. Eu não posso subtrair nem adicionar. Então, paramos por aqui. Certo? É o suficiente para você aprender? Acho que sim, né? Esse conteúdo não é tão difícil. Deixa eu só dar uma olhada aqui na atividade para ver se tem algo a mais para fazer. Para finalizar, eu vou passar esse exemplo aqui, pessoal, de uma adição e subtração com monômios, agora envolvendo coeficientes fracionários. Viu? Coeficientes fracionários. Então, veja bem, como que podemos fazer? Primeiro, vamos verificar se esses três monômios aqui são semelhantes, se dá para reduzir em um único, se dá para chegar em um único termo. Aqui, ó, x elevado à quarta, y, x elevado à quarta, y, igualzinho, não é? Mas aqui é y, x elevado à quarta. Tem algum problema? Não, então aqui também é igual a esse, ó, viu? Então, é x elevado à quarta, y que irá ser conservado. Pronto. O que vai ser somado e subtraído? Os coeficientes. Quem são os coeficientes? Eu vou colocar separado aqui, ó. 3 mais quanto, pessoal? Ó, quanto que é isso aqui? Lembrando que quando não aparece aqui, pessoal, é 1. Então, o coeficiente de x elevado à quarta y terço é 1/3. Viu? É 1/3. Beleza. Aqui, ó, é 2/4. Mas veja bem, 2/4, pessoal, é uma fração redutível. Então, é melhor você pegar 1/2, viu? Mas se quiser pegar 2/4 também não tem problema não, viu? Mas é mais recomendável você fazer essa simplificação para você trabalhar com um número menor. Tá certo? Então, fica dessa forma. 3 mais 1/3 menos 1/2. Pois bem, eu tenho aqui uma adição e subtração com frações de denominadores diferentes. Quem são? 1, 3 e 2. MMC. MMC de dois números primos, então basta multiplicá-los, não é isso? 3 vezes 2 é igual a 6. Igual a 6. Então, esse 6 vai dividir esses denominadores e o resultado multiplicar esses numeradores. 6 dividido por 1 é igual a 6, multiplicado por 3 é 18, mais 6 dividido por 3 é igual a 2, 2 multiplicado por 1 é 2, menos 6 dividido por 2 é 3, multiplicado por 1 é igual a 3. Pronto. Aqui, ó, 18 mais 2 é igual a 20. 20 menos 3 é igual a 17. 17 sexto. 17 sexto, pessoal. Dá para dividir? Não. Dá para simplificar? Não. 17 é número primo. Então, 17 sexto. Então, o resultado é 17 sexto, x à quarta e y. Viu? Resultado dessa simplificação ou adição e subtração com monômios semelhantes. Pois bem, então é isso. Adição e subtração com monômios. Espero que todos tenham entendido. Aula simples, não é? Se você estiver prestando bastante atenção, eu creio que você entendeu 90%. Os 10% que falta, se quiser assistir novamente, tem a total liberdade. Se quiser me perguntar, fique à vontade, viu? Então, bons estudos. Vamos nos exercitar agora, viu?